Graça e paz. Seja bem-vindo ao canal O Poder da Proclamação. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. A palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Isaías 55:11. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Mateus 24:14. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Apocalipse 19:11. E a última palavra que Jesus disse através da visão de João no Apocalipse: aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem Senhor Jesus. Audiolivro Os Alicerces da Fé Cristã, volume 2, Derek Prince. Capítulo 9. A promessa do Espírito. Dos 4 capítulos anteriores, analisamos pormenorizadamente o ensino do Novo Testamento relativamente ao batismo no Espírito Santo. A nossa análise inclui os seguintes tópicos: a natureza da experiência, a evidência exterior pela qual ela é comprovada, a diferença entre ela e o dom de variedades de línguas, o lugar das reações emocionais e físicas. Isto conduz naturalmente a uma questão prática. Quais as condições a preencher antes de alguém poder receber essa experiência de ser batizado com o Espírito Santo? Há 2 formas possíveis diferentes de abordar esta questão. Primeiro, do ponto de vista de Deus, o dador do dom. Segundo, do ponto de vista do homem, o receptor. Neste capítulo, abordaremos a questão do primeiro ponto de vista, do dom de Deus. No capítulo seguinte, velamos do lado humano. A questão que agora nos confronta é grandiosa nas suas implicações. Em que base o Deus Santo e Onipotente oferece aos membros de uma raça caída, amaldiçoada pelo pecado, o dom do seu próprio Espírito, a fim de habitar nos seus corpos físicos? Que provisão fará Deus para ultrapassar o incomensurável fosso que o separa do homem? A resposta é dada por um plano de redenção concebido no eterno conselho da divindade antes do tempo começar. No centro de todo este plano situa-se a morte sacrificial de Cristo na cruz, que foi seguida pela sua ressurreição vitoriosa e pela sua ascensão triunfante. 10 dias depois, derramou seu Espírito sobre os seus discípulos. Visto por este prisma, a cruz é a porta que abriu o caminho ao Pentecostes, um permanente investimento pessoal. A ligação direta entre a ascensão de Deus, Jesus, e o derramamento do Espírito Santo no Pentecostes é desvendada em João 7:37-39. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Os primeiros 2 versículos desta passagem contêm a promessa do próprio Jesus de que cada alma sedenta que viesse a ele com fé bíblica seria cheia e tornar-se um canal para rios de água viva. O último versículo da passagem é uma explicação dos 2 anteriores, acrescentada pelo autor do Evangelho. Nessa explicação, o autor realça 2 pontos. Primeiro, a promessa de rios de água viva refere-se ao dom do Espírito Santo. Segundo, este dom não podia ser dado enquanto Jesus estivesse na terra na sua forma corpórea. Só estaria disponível para os crentes após Jesus ter sido de novo recebido nos céus e ali ter entrado na sua glória, à mão direita do Pai. Precisamente o que significa dizer que o Espírito Santo não podia ter sido dado nesta altura. Obviamente, isso não quer dizer que o Espírito Santo não podia estar presente nem operar na terra até a ascensão de Cristo. Pelo contrário,
Logo no segundo versículo da Bíblia, em Gênesis 1:2, vemos o Espírito Santo a atuar no mundo. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. A partir desse momento, através de todo o Antigo Testamento e até os dias do ministério terreno de Cristo, lemos continuamente que o Espírito Santo se movia e operava de muitas maneiras diferentes no mundo em geral, e mais particularmente entre o povo de Deus. Qual era então a diferença entre a forma como o Espírito Santo operava no tempo da ascensão de Cristo, a glória e o dom do Espírito Santo reservado para os crentes cristãos após a ascensão de Cristo e que pela primeira vez foi recebido pelos discípulos de Jerusalém no dia de Pentecostes? Há 3 palavras descritivas que resumem as características desse dom do Espírito Santo, distinguindo-se assim de todas as operações anteriores do Espírito Santo no mundo. Essas 3 palavras são pessoal, habitar e permanente. Consideremos sucintamente o significado de cada uma dessas 3 características. Primeiro, o dom do Espírito Santo é pessoal. Em João 16:7, no seu discurso de despedida aos discípulos, Jesus indicou que iria haver uma troca de pessoas divinas. Mas eu vos digo a verdade, convém-nos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vô-lo enviarei. Com efeito, Jesus estava a dizer: estou quase a deixar-vos para regressar ao céu. Contudo, em meu lugar enviarei outra pessoa, o Espírito Santo. E isso só vos trará vantagens. A promessa da vinda do Espírito Santo, como uma pessoa, cumpriu-se no Pentecostes. Desde então, o Espírito Santo procura vir individualmente a cada crente como uma pessoa. Já não podemos falar meramente de uma influência, de uma operação, de uma manifestação ou de algum poder impessoal. O Espírito Santo é tanto uma pessoa como Deus Pai ou Deus Filho. E é dessa maneira pessoal e individual que ele procura agora, nesta concessão, agir no crente. Na experiência da salvação ou no novo nascimento, o pecador recebe Cristo, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade. Na experiência do batismo no Espírito Santo, o crente recebe a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Em cada experiência há uma transação real e direta com uma pessoa. Segundo, nesta concessão, o Espírito Santo vem para habitar no crente. No Antigo Testamento, o movimento do Espírito Santo entre o povo de Deus é descrito por frases como estas: o Espírito de Deus veio sobre eles, o Espírito de Deus moveu-os, o Espírito de Deus falou por meio deles. Todas essas frases indicam que alguma parte do ser ou personalidade do crente ficou sob o controle do Espírito Santo. Mas em nenhuma parte do Antigo Testamento lemos que o Espírito Santo tenha vindo para fazer a sua habitação no templo, que é o corpo físico do crente, controlando assim, pelo interior, toda a sua personalidade. Terceiro, o revestimento do cristão pelo Espírito Santo é permanente. No Antigo Testamento, os crentes experimentavam a visitação do Espírito Santo de maneiras diversas em muitas ocasiões diferentes. Mas em todos esses casos, o Espírito Santo era sempre um visitante, nunca um residente permanente. Contudo, em João 14,16, Jesus prometeu aos seus discípulos que quando o Espírito Santo viesse, habitaria com eles para sempre. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Assim podemos caracterizar o dom do Espírito Santo prometido no Novo Testamento com esses 3 traços distintos: é pessoal, residente e permanente. Essas características do dom fornecem-nos 2 razões por ele não ter sido outorgado enquanto Cristo permaneceu fisicamente no mundo. Primeiro, enquanto Cristo estava presente, era o representante pessoal, legal da Trindade. Não havia nem necessidade nem lugar para o Espírito Santo estar também presente no mundo ao mesmo tempo. Mas após a ascensão de Cristo ao céu, o caminho abriu-se para o Espírito Santo descer à terra como uma pessoa. Agora, é ele quem, nesta presente concessão, é o representante pessoal da Trindade no mundo. Segundo, o dom do Espírito Santo não podia ser dado antes da ascensão de Cristo, porque a reivindicação do crente em o receber
não se baseia de modo nenhum nos seus próprios méritos, mas única e exclusivamente nos méritos da morte sacrificial de Jesus e sua ressurreição. Ninguém podia receber o dom enquanto a obra expiatória de Cristo não ficasse completa e tivesse recebido a aprovação de Deus Pai no céu. A promessa do Pai. Em Gálatas 3, 13 a 14, Paulo liga a promessa do Espírito diretamente à expiação de Cristo. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Aqui Paulo estabelece dois fatos de grandes interesses e importância relativamente ao dom do Espírito Santo para o crente cristão. Primeiro que tudo, é apenas pela obra redentora de Cristo na cruz que o crente pode receber a promessa do Espírito Santo. De fato, esse foi um dos alvos fundamentais de Cristo ter sofrido na cruz. Morreu e verteu o seu sangue para poder assim reivindicar um direito amplamente legal, o seu direito de outorgar e o direito do crente de receber esse dom precioso do Espírito Santo. Assim, o recebimento do dom não depende de modo nenhum dos méritos do crente, mas unicamente da expiação mais que suficiente de Cristo. É pela fé e não pelas obras. Segundo, notamos que Paulo usa aqui a expressão a promessa do Espírito, pois diz: para que pela fé recebamos a promessa do Espírito. Isto concorda com as palavras de Jesus em Lucas 24, 49, onde dá as instruções finais aos discípulos, antes da sua ascensão ao céu. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus está a falar aos seus discípulos sobre o batismo no Espírito Santo, que iriam receber na cidade de Jerusalém no dia de Pentecostes. Utiliza duas expressões para descrever essa experiência. Chama-lhe revestimento de poder do alto e também promessa de meu Pai. Essa segunda expressão, a promessa de meu Pai, dá-nos uma maravilhosa visão da mente e propósito de Deus Pai, relativamente ao dom do Espírito Santo. Alguém calculou que a Bíblia contém 7.000 promessas distintas dadas por Deus ao seu povo. Mas entre essas 7.000 promessas, Jesus realça uma de entre todas as outras como sendo, no sentido peculiar, a promessa especial do Pai para cada um dos seus filhos. Que promessa peculiar e especial é essa? É o que Paulo chama a promessa do Espírito. No Pentecostes, no dia em que a promessa foi cumprida, Pedro usou uma forma similar de discurso, registrada em Atos 2, 38 a 39. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Pedro junta aqui as palavras dom e promessa. A que dom prometido e especial se refere ele? Ao mesmo que Jesus e Paulo mencionam, a promessa do Espírito. Essa é na realidade a promessa do Pai que ele planejou e preparou ao longo dos séculos e que derramaria sobre os seus filhos através de Jesus Cristo nessa presente concessão. Em Gálatas 3,14, Paulo também chama a esta promessa a bênção de Abraão. Assim ele liga-nos ao propósito supremo de Deus ao escolher Abraão para si. Em Gênesis 12, 2 a 3, quando Deus pela primeira vez chamou Abraão da terra de Ur, diz: e te abençoarei, sê tu uma bênção. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ao tratar posteriormente com Abraão, Deus reafirmou muitas vezes o seu propósito de abençoar. Por exemplo, em Gênesis 22, 17 e 18. Deveras te abençoarei, nela serão benditas todas as nações da terra. Para que bênção específica apontavam todas essas promessas de Deus? As palavras de Paulo em Gálatas 3,14 fornecem a resposta. A promessa do Espírito foi para garantir esta bênção prometida à semente de Abraão que Jesus derramou seu sangue na cruz, o selo celeste da expiação de Cristo. Contudo, a consumação final da obra expiatória de Cristo não se realizou na terra, mas no céu. É o que Hebreus 9, 11 a 12 claramente diz. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados,
mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Mais à frente, em Hebreus 12, 24, lemos que, como crentes no novo pacto, chegamos a Jesus, o mediador da nossa aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Essas passagens de Hebreus revelam que a obra expiatória de Cristo não se consumou com o derramamento do seu sangue na cruz, mas com a sua posterior entrada com esse mesmo sangue na presença do Pai, onde o apresenta como única e suficiente satisfação e expiação por todo o pecado. Este sangue de Cristo, agora aspergido no céu, que fala melhor do que o de Abel. O sangue de Cristo contrastou com o de Abel em dois aspectos fundamentais. Primeiro, o sangue de Abel foi apenas espargido na terra, enquanto o de Cristo foi apresentado e espargido no céu. Segundo, o sangue de Abel clamou a Deus por vingança contra o seu assassino, enquanto o sangue de Cristo clamou a Deus no céu por misericórdia e perdão. Essa revelação dada em Hebreus de Cristo de completar a expiação ao apresentar o seu próprio sangue perante o Pai no céu, capacita-nos para compreender a razão de o dom do Espírito Santo não poder ter sido dado antes da glorificação de Cristo. O Espírito Santo é dado não na base dos méritos do crente, mas na base da expiação de Cristo. Essa expiação só finalmente se consumou quando o sangue de Cristo foi apresentado no céu e Deus Pai declarou a sua absoluta satisfação por tal sacrifício expiatório. A partir de então, a dádiva do Espírito Santo aos que crescem em Cristo foi o testemunho público do Supremo Tribunal Celeste, de que o sangue de Cristo fora sempre aceite como uma propiciação suficiente por todo o pecado. Isto é confirmado pelas palavras do apóstolo em 1 João 5,6, onde ele diz relativamente a Jesus: este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Vemos que o Espírito Santo dá testemunho do sangue de Jesus. Por outras palavras, a dádiva do Espírito Santo aos que creem em Jesus constitui o testemunho unido do Pai e do Espírito da suficiência do sangue de Jesus em purificar o crente de todo o pecado. Isto harmoniza-se com o que Pedro diz em Atos 2,33, relativamente ao derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Tendo primeiro falado da morte e ressurreição de Cristo, Pedro prossegue: exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Primeiro, Cristo ganhou a redenção do homem pela sua morte expiatória e pela sua ressurreição. Depois subiu ao céu até junto do Pai e ali apresentou o sangue, que era a evidência e o selo da redenção. Com a aceitação do sangue pelo Pai, Cristo recebeu dele o dom do Espírito para o derramar sobre todos os que crescem nele. Podemos agora resumir a revelação da Escritura relativa ao plano de Deus em derramar sobre os crentes o dom do Espírito Santo. A promessa da bênção do Espírito Santo a todas as nações através de Cristo estava implícita na escolha de Abraão por Deus. Pelo seu sangue vertido na cruz, Cristo conquistou para todos os crentes o direito a esta bênção ilegítima. Após apresentar o seu sangue no céu, Cristo recebeu do Pai o dom do Espírito Santo. No dia de Pentecostes, o Espírito, que é dom, foi derramado do céu sobre os crentes que aguardavam na terra. Assim, Pai, Filho e Espírito Santo estavam os três comprometidos no planejar, comprar e fornecer desta suprema promessa e o maior de todos os dons a todos os que crescem em Deus. No capítulo seguinte, analisaremos
este mesmo dom do Espírito Santo do ponto de vista humano e consideraremos quais as condições que devem ser satisfeitas na vida de cada crente que deseja receber o dom. Glórias a Deus, louvado seja o nosso Senhor por todos os séculos dos séculos. Amém. Obrigada, Deus, por mais esse ensino, por me capacitar para essa obra, Senhor, porque não sou eu que faço essa leitura, Senhor, mas é o Espírito Santo de Deus. Senhor, que eu possa sempre depender do Espírito Santo de Deus, Senhor. Me livra, Deus, de toda obra morta, de toda obra da força do meu braço, de toda obra, trapos de imundícia. Que eu seja, Senhor, completamente dependente do Espírito Santo de Deus, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me, pelejando todo dia me oprime. Os meus inimigos procuram devorar-me todo dia, pois são muitos os que pelejam contra mim, Altíssimo. Em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em Ti. Em Deus louvarei a Sua palavra, em Deus pus a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer a carne. Todos os dias torcem as minhas palavras. Todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, marcam os meus passos, como aguardando a minha alma. Porventura escaparão eles por meio da sua iniquidade. Ó Deus, derruba os povos na tua ira. Tu contas as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro. Quando eu a ti clamar, então voltarão para trás os meus inimigos. Isto sei eu, porque Deus é por mim. Em Deus louvarei a Sua palavra, no Senhor louvarei a Sua